Olá Brasil, olá meus queridos alunos, eu estava morrendo de saudade de vocês, não vi a hora da gente voltar aqui para poder conversar sobre a saúde bucal novamente. Fiquei nessa disciplina, que tem um nome gigantesco, né? Promoção e prevenção da saúde bucal e higiene dental 1. O professor Túlio está lá na 2. O professor Túlio vai abordar um pouco mais sobre, na verdade, eu acho que ele não está na 2, eu acho que ele está na anatomia topográfica, porque eu também estou lá na outra anatomia, né? Aí o professor Túlio ele vai abordar bastante para vocês tudo da anatomia de cabeça e pescoço e a gente vai focar um pouquinho mais dentro da cavidade oral. E dentro da cavidade oral a gente vai começar falando sobre toda a parte dos tecidos periodontais e das doenças periodontais que estão relacionadas a ele. Então, inicialmente, nessa primeira aula, o nosso principal objetivo é relembrar para aqueles que já viram e aqueles que ainda não viram, aprender tudo sobre o periodonto, o que é o periodonto, como que ele é formado, quais são os tipos e os nomes lá da gengiva, dos órgãos que compõem o periodonto, para que a gente entenda um pouco da nossa segunda aula, que vai ser sobre a etiologia das doenças, ou seja, quais são as causas, o que provoca as doenças periodontais. Para depois a gente entrar na parte da epidemiologia e assim vai. Tá bom, pessoal? Então, conto com a colaboração de vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma aula bem leve, uma aula bem interessante. Eu trouxe muita interatividade aqui para que a gente possa compartilhar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante que é a periodontia, tá bom? Deixar de conversa mole. Não lembro se eu me apresentei, mas para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o professor Vitor Cruz e estou aqui à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, tá? Se tiver dúvida, manda uma mensagem diretamente para mim, pode ser no e-mail, tá? victor.cruz@residenciaeducação.com ou pode entrar lá no Instagram, Victor S. Cruz, deixa o seu direct, deixa a sua mensagem que vai ser um prazer poder responder. Normalmente no Instagram a gente responde um pouco mais rápido, eu peço no mínimo 48 horas, que às vezes tem um pouco de mensagem demais, a gente responde nos intervalos das gravações e tenho certeza que a gente consegue estabelecer um bom relacionamento, mesmo que seja virtual, porque eu passo a conhecer um pouquinho mais de vocês que estão aí do outro lado da tela e isso é muito importante, a gente ter esse feedback, para que a gente sempre possa andar no caminho que faça com que todo mundo cresça, com que todo mundo possa evoluir, principalmente na nossa profissão. Então, a aula de hoje, como eu havia falado, a aula de anatomia periodontal. Então, na aula de anatomia periodontal vai ser maravilhoso estar aqui com todos vocês. Então, no Brasil, pessoal, os principais problemas de saúde bucal são cárie dentária, doença periodontal, má oclusão, câncer bucal e fenda lábio-palatina, tá? Cárie dentária, lá na outra disciplina vocês já estão aprendendo um pouco do que é a cárie, vocês vão ver em diversas disciplinas, tá? Algumas pessoas já viram comigo, outras ainda vão ver, não se preocupem quanto a isso. As maloclusões também, em algumas disciplinas vocês vão ver um pouco mais, quando o indivíduo ele não consegue encaixar a arcada superior com a arcada inferior da forma adequada, da forma confortável para que ele tenha uma boa mastigação e uma boa harmonia entre esses arcos. O câncer bucal, como todo mundo sabe, que acomete principalmente os homens, né? O quarto tipo de câncer que mais acomete os homens. As mulheres, graças a Deus hoje, ele já passou lá do 11º, então está um pouco mais tranquilo. E as fendas lábio-palatinas, né? Que são aquelas pessoas que normalmente já nascem. O lábio leporino, tal, é a fenda lábio-palatina. Às vezes ela pode ser só labial, ela pode ser só palatina, ou ter o formato de fenda lábio-palatina, que infelizmente está cada vez mais comum, ok? Então, devido à alteração no desenvolvimento da face do bebê, pode ter. E, em segundo lugar, de todo esse universo dos problemas relacionados à odontologia e à saúde coletiva, está a doença periodontal, que é o nosso tema central. Então, primeiro, pessoal, meu objetivo nessa aula vai ser mostrar para vocês o que é a periodontia.
Periodontia, o próprio nome já diz, peri, em volta, odonto, dente, tá? Então, é tudo que está ao redor do dente. O conceito, especialidade da odontologia, que trata os problemas relacionados ao periodonto. Peri, em volta, odonto, dente. Os problemas relacionados aos redores do próprio dente. Compreende as estruturas de sustentação e as estruturas de proteção, como osso alveolar, ligamento periodontal, gengiva livre, gengiva inserida e cemento. Então é sobre eles a nossa aula de hoje, é isso que a gente vai conversar bastante. Então, pessoal, ó, periodonto ao redor do dente. Quando a gente fala, o indivíduo ele está com uma cárie. Essa cárie, ela acontece ao redor do dente ou no dente? Ela acontece no dente. Daí, eu não sei se vocês já presenciaram, aqueles que estagiam, acompanham alguém, já devem ter presenciado o idoso, por exemplo. E daí o idoso ele chega e está com um dente que tem mobilidade. Então está um pouco mole o dente dele. O dente não fica mole. O que é mole? Por exemplo, se eu pego um pão, o pão ele está lá, macio, ele está mole. Se eu deixo o pão fora do saco, deixo ele ao ar livre 2, 3 dias, você vai pegar naquele pão, ele vai estar duro, parecendo uma rocha. O dente, ele fica mole e duro, ou o dente ele tem uma mobilidade, ele balança, não é? E ele fica firme. Ele tem uma mobilidade e uma firmeza. Quando esse dente ele tem uma mobilidade, é porque as estruturas ao redor dele, que estão ali para suportar ele, sofreram alguns problemas. Então, poxa, professor, já estou começando a aprender um tipo de doença periodontal. Então, doença periodontal, peri, ao redor do dente. Então, qualquer coisa que aconteça ao redor, interferindo no dente ou não, a gente vai chamar de doença periodontal. Eu escovo o dente e a minha gengiva sangra. A gengiva, ela está dentro desses órgãos de proteção e de sustentação que eu falei do dente. Deixa eu ver aqui, gengiva livre, gengiva inserida. Lógico, se eles estão, o sangramento que normalmente é provocado, é lógico que vai ter relação com a periodontia. Então é mais ou menos isso que eu quero que vocês entendam. Existem as lesões que são diretamente relacionadas à parte interna do dente, né? Uma cárie, seja ela de esmalte, dentina, ou que ela já chegue até a polpa, a cárie de raiz, ela está relacionada ali ao dente. E as doenças que estão relacionadas às estruturas de suporte que a gente tem, ok? Periodonto. A função do periodonto é a inserção do dente ao tecido ósseo, tá? Conservar a superfície da mucosa mastigatória da cavidade bucal. Então, ó, a função principal dele, a inserção do dente no tecido ósseo, é fazer com que o dente ele fique estabilizado lá naquele tecido. Conserva a superfície da mucosa mastigatória. Então, ele conservou a superfície da mucosa mastigatória para que houvesse realmente uma mastigação. Daí, ó, eu trago outra situação para vocês. Se a função dele é inserir esse dente nos tecidos ósseos e conservar a superfície da mucosa, maravilha, tá? Então, a gente precisa ajudá-lo para que ele faça isso. Como? Higienização natural, tá, pessoal? Então, ó, anatomia do periodonto. Eu tenho até aqui uma imagem. Falar em imagem, o que é que vocês estão achando? Melhor lá como eu estou na anatomia, sem barba, fazer logo as gravações. Aqui eu acho que eu vou deixar toda essa disciplina barba um pouco maior para a gente poder ver. Depois vocês me dizem, tá? O que é que vocês acharam? Professor melhor com barba, professor melhor sem barba. Vocês que mandam. Então, ó, anatomia do periodonto. Fechado aqui. Consigo ampliar bem. Maravilha, que imagem boa, muito boa essa imagem. Vamos discutir ela aqui um pouquinho. Então aqui, pessoal, eu tenho diversas estruturas, eu podia passar os nossos 50 minutos de aula só com essa imagem. Mas, ó,
eu tenho aqui, primeiro, o que é que a gente consegue olhar, olho nu e identificar? Dente, gengiva, beleza? Dente e gengiva. Será que é tudo dente e gengiva? Não, pessoal. Gengiva é essa camada aqui, mais alaranjada, um pouco rosa, mais claro. Essa parte mais avermelhada aqui, vocês podem, quem tem um espelho, pode pegar o espelho, olhar aí. Essa parte mais avermelhada, vocês vão ver que ela é mais mole, tá? Aqui a gente tem a mucosa alveolar. Se vocês prestarem atenção, se eu dissesse, ó, tracem uma linha, tá, que divida a região da gengiva e a região da mucosa. Vocês iriam traçar, vocês concordam comigo que vocês iriam traçar uma linha mais ou menos aqui? E a gente passou sobre qual? Sobre essa, que nada mais é do que a linha mucogengival. Beleza? Então até aqui, ó, linha que divide a mucosa aqui embaixo da gengiva aqui em cima. Beleza? Então já sei que aqui embaixo está a mucosa e aqui em cima está a gengiva, tá bom? Professor, a gente tem alguns nomes aí. Tem gengiva livre e gengiva inserida. Eu vou falar um pouquinho mais delas já já. Então, a gengiva livre é essa que vai estar mais próximo ao dente. A gengiva inserida é aquela que está mais justa do osso, da região do osso alveolar. Daí eu tenho aqui nessa região do meio as papilas interdentais, tá? Aqui eu tenho a crista da papila. Olhando como se fosse uma visão de raio-x. O que é a visão de raio-x? Nessa imagem, a gente removeu a gengiva. Ou, na verdade, eu consigo observar aqui, ó, gengiva de um lado, tá? Gengiva livre, depois a gengiva mais inserida aqui, ok? Gengiva livre, gengiva inserida. Daí, ó, a gente tem a raiz do dente, concordam comigo? Nessa raiz do dente, a parte externa da raiz, ela é coberta pelo que a gente chama de cemento, que é uma estrutura dura. Dura como esmalte, como a dentina, tal, o nosso cemento que está lá. Do lado do cemento, vocês estão vendo esse pontilhado aqui? Esse pontilhado, ele vai ser chamado de ligamento periodontal, tá? Então, ele vai ter diversas funções, que eu não vou adiantar agora, mas a gente vai discutir já já, e ele vai ser parte do nosso periodonto, parte da nossa anatomia periodontal. Outra estrutura bem interessante é esse osso, tá? Esse osso aqui que é o osso alveolar. Professor, você tinha falado logo no começo da aula a diferença lá de mobilidade para mole e tal. O que acontece normalmente quando o dente ele tem mobilidade? Então, pessoal, ó, quando o dente ele tem mobilidade, essa região aqui, ó, que vocês estão vendo de osso, ela passa a ser absorvida. E aí esse osso, ele some junto com o ligamento. Fica um buraco aqui. Lógico, à medida que ele vai sumindo, tá? À medida que ele não existe, ele vai ficar um pouco mais ou um pouco menos móvel, com a mobilidade. Se ele sumiu isso tudo e sumir tudo isso aqui também, é lógico que ele vai ficar preso somente por essa parte. É a mesma coisa, vamos pegar uma caneta aí, vocês têm uma caneta? Não tenho, mas eu tenho o dedo, tá? Se eu prender o dedo com a mão toda, pegando em cima, é lógico, o dedo está bem preso. Mas se eu for segurar o dedo só pela unha, é lógico que ele não está tão preso. É a mesma coisa aqui no nosso desenho, tá? Quando eu tenho todo o osso completo aqui nessa região, dando esse suporte, eu tenho o osso todo segurando bem, o osso está preso, né? Quando eu não tenho essa estrutura, quando eu perco, seja um lado ou os dois lados, se a gente segurar só aqui embaixo, é lógico que vai ficar muito mais frágil. E a probabilidade dele perder esse dente, ela termina sendo grande.
ok? E esse osso, vocês vão ver também, ele tem algumas características. Ele vai ter uma parte esponjosa, mais uma parte compacta, tá? Então, ó, só apagar os pincéis, vamos remover essa imagem e continuar a nossa aula. Então, ó, anatomia do periodonto, a gente já passou para vocês. Periodonto, a gente pode dividir ele de duas formas: periodonto de proteção e periodonto de sustentação, tá? Então, a gente tem esses dois tipos. Como o próprio nome já diz, pessoal, não fica fácil, né? Não fica difícil, na verdade, a gente descobrir a função principal de cada um. O de proteção vai fazer o quê? Proteger, é simples. De sustentação, sustentar. Tá? Então, ele vai dar sustentação a toda essa estrutura. Então, ó, a gente vai ter aqui, como eu já tinha mostrado para vocês, coroa e raiz. O periodonto, ele está todo aqui relacionado a essa região da raiz. Ossamento, ligamento periodontal, osso alveolar, a gengiva, isso tudo a gente vê mais nessa região, nessa parte. Periodonto de proteção, professor. O que seria? Quem é que vai compor o periodonto de proteção? Quem é que vai trazer essa proteção para o nosso dente? Primeiro, a gengiva. A gengiva, ela tem algumas características peculiares. A coloração, ela pode variar de rosa pálido ao coral, tá? Então, pode ser normal, ela sendo de rosa pálido ao coral. Marrom escuro em pessoas de cor escura, sejam negros, mulatos, tá? Vai depender do grau de melanina que eles têm, porque a melanina também vai ser depositada na gengiva, então é natural que ela seja um pouco mais marrom escura, um pouco mais preta, dependendo da cor das pessoas que têm uma quantidade de melanina um pouco maior. A consistência da gengiva. Tem consistência, professor? É lógico. Ela tem que ser firme, ela tem que ser resistente, tá? O contorno parabólico e o aspecto casca de laranja. Só para eu falar aqui de firme e resistente, eu já falo aqui desse casca de laranja, tá, pessoal? Aspecto firme e resistente. Eu sempre falo, se você escova os dentes todo dia, se você utiliza o fio dental todos os dias, é natural que quando você esteja utilizando o fio dental, por mais que você coloque força, não tenha sangramento, não machuque nem nada. Pode até ficar um pouquinho dolorido, tá? Mas o que acontece? Eu tô lá, ela é resistente, ela é firme, ela tá sadia. Vou pegar o fio dental, vou apertar lá em cima desse e não corta. Por que eu estou falando isso? Muitos pacientes vão chegar no consultório e vão dizer, doutor, quando eu passo fio dental, eu machuco a minha gengiva porque sangra. Que é mesmo? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Peguei, tá? Pum, puxa. Ele puxa com força para cima, tira. Muito mais forte do que você normalmente passa, né? Vê se manchou. Não, fica a marca lá, toda. Mas aí não sangrou. Não é isso que faz sangrar. Se mesmo devagar você passando está sangrando, é um sinal que a gengiva está nos dando. Opa, tem alguma coisa errada. A higienização não foi feita da forma correta, deu inflamada aqui. E daí no final o aspecto casca de laranja. Meu Deus do céu, professor. Vocês da odontologia é aspecto casca de laranja, lesão em forma bolhosa, bolas de sabão, cada um tem uma nomenclatura diferente. Mas o que seria esse aspecto de casca de laranja? Pessoal, quando a gente mostra até uma imagem assim, fica muito mais simples a gente saber, não é? A casca de laranja, todo o aspecto que normalmente é colocado. Então, ó, a casca de laranja, ela não tem justamente esses gominhos aqui. Então, esse aspecto de casca de laranja, ele é fundamental para que a gente veja, diga, poxa, aqui a gente tem uma gengiva saudável. Muitas vezes a gente não vai conseguir visualizar dessa forma. E nem porque a gente não visualizou dessa forma que ela não vai ter um aspecto saudável. Ela pode até ter. Mas essa aqui é clássica, aquela que a gente olha e diz, nossa,
Essa gengiva aqui é uma gengiva de livro, capa de linda, né? Esse aspecto todo aqui do casca de laranja, que facilita bastante o diagnóstico de que esse paciente não tem gengivite ou não tenha quaisquer tipos de problemas periodontais. Então, ó, a gengiva, ela vai ser dividida. Gengiva livre e a gengiva inserida. A gengiva livre, pessoal, é aquela que está localizada próximo ao colo do dente. A gengiva inserida é aquela que está inserida no cemento do osso alveolar. Vou mostrar aqui para vocês, tá? O aspecto casca de laranja da gengiva, tá? Lembrando, aqui é o quê? A mucosa e essa divisão aqui, ó, essa linha que vem e faz todo esse trajeto, a linha mucogengival. Então, ó, tem dois tipos de gengiva. Gengiva livre e a gengiva inserida. Professor, como é que eu vou identificar cada uma? Quais são as principais características delas? Gengiva livre, ela está um pouco mais solta. A gente tem que higienizar bem, porque pode acumular um pouco de alimento ali. Mas você sabe, às vezes, quando entra um milho de pipoca, ele é mais durinho, é aquele milhinho, só aquela lasca do milho. Ele entra aqui nessa região através da gengiva livre e ele se prende lá em cima na gengiva inserida, até soltando um pouco essa gengiva inserida, mas ele fica preso. Ele ficou preso lá na gengiva inserida, Você viu lá, tá preso, tá? Pode escovar, pode passar o fio dental, pode fazer o que for, vai ser difícil de tirar sem ir no consultório odontológico. Vai lá no consultório odontológico, seca, pega uma pinça, um explorador, uma cureta, tal, para poder tirar esse milho. Isso é muito comum. Então, quando esse milho ele fica preso lá e não sai de forma alguma, é por quê? Porque ele ficou preso na região da gengiva inserida. Porque se fosse da gengiva livre, quando escovasse, naturalmente ele sairia. É separada da gengiva inserida por um sulco. Dificilmente a gente vê esse sulco. Deixa eu ver se dá para ver lá naquela imagem que eu trouxe aqui para vocês, tá? Ó, aqui a gente consegue observar, até porque ele ficou mais brilhante nessa região. Mas nem sempre a gente vai conseguir visualizar esse sulco que subdivide a gengiva em gengiva inserida e gengiva livre. Ok? Daí, ó, o que é um sulco gengival? É uma parte clínica bastante importante, pessoal. Por quê? O sulco gengival é a fenda ou o espaço em torno do dente, limitado, de um lado pela superfície dentária e do outro pelo epitélio que reveste a margem livre da gengiva. A determinação clínica da profundidade do sulco gengival é um importante parâmetro para diagnóstico. Então, vocês vão ver que esse sulco gengival ele vai ter, em média, 2,5, 3 milímetros e tal. Quando a gente está querendo dar um diagnóstico para saber se tem doença periodontal ou não, a gente vai pegar uma sonda periodontal, que já é própria para isso, e vai passear ela pelo sulco. Se eu passeio ela pelo sulco e ela sangra, a gente vai ter uma doença chamada gengivite. Só isso. Se eu passeio ela sangra e eu sinto que a sonda naturalmente, não é porque eu forcei, tá, pessoal? Lógico, a gente vai lesar ali se forçar. Mas com a mão leve, tranquila, naturalmente, eu estou passeando, brum, ela caiu. Como se tivesse uma fossa. Caiu ali dentro. Quando ela cai, opa, a gente já pode estar diante de um sulco gengival que teve um problema periodontal e através de uma reabsorção óssea a gente ficou com uma bolsa periodontal. Então a gente ficou com um problema através dessa sondagem do sulco. A determinação clínica ela vai ser um importante parâmetro para isso. Por quê? Se eu estou sondando
e eu vejo que sangrou, estou diante de uma gengivite. O tratamento que eu vou ter para gengivite é um específico. Se eu estou lá e eu vejo que eu caio num buraco, o buraco não está tão grande, está médio. A gente vai ter que fazer a raspagem, vai ter que realmente recuperar ali aquele osso para que ele possa voltar a se formar. Mas se eu estou fazendo a raspagem em uma região que teve uma destruição óssea muito grande, até o próprio tratamento, né, o prognóstico, ele já não vai ser tão bom, tão agradável. Tá, falar um pouquinho da gengiva livre, falar aí da gengiva inserida. A gengiva inserida ele é a continuação da gengiva livre, porém ela está firmemente aderida ao tecido ósseo. A coloração dela é igual à da gengiva livre, tá? Então, lógico, elas vão ter colorações equivalentes, colorações parecidas. Também vai ser separada da mucosa, lógico, pela linha mucogengival, que já é o final. Então, da linha mucogengival imediatamente para baixo é a gengiva inserida. E depois vai ter um pequeno sulco que vai separar essa gengiva inserida da gengiva livre. Ok? A espessura da gengiva inserida na porção vestibular, ela vai ser diferente nas diferentes áreas que a gente tem. Então, a região de premolar, região de molar, região de incisivos, de caninos, essa espessura da gengiva vai ser diferente, tá? Então, não é porque uma gengiva está um pouco mais espessa, e daí está ruim ali para o indivíduo. Ah, não, ó, a gengiva está mais espessa, não está bom, está ruim. Só tomar uma água, tá, pessoal? Não tomei nenhuma água, não foi? Essa a aula já está na metade aí, passando na metade. Como que se dá essa alteração de espessura? Por exemplo, na maxila, a gengiva vestibular é em geral mais larga na área dos incisivos e mais estreita na área dos pré-molares. Na mandíbula, pelo lado lingual, ou seja, naquela região mais interna que está voltada para a língua e para o céu da boca, no caso o palato, tá? A gengiva é particularmente estreita. E na região dos incisivos, larga. Na região de molares, também. Tá? Na verdade, desculpa, ela vai ser estreita na região de incisivos e larga, sim, na região de molar. Na maxila, ela vai ser mais larga na de incisivo e mais estreita na de premolar. Tá? Então, é o contrário. Por vestibular, a gente tem na maxila, normalmente o que acontece? A área mais estreita, né, ela está próxima aos dentes pré-molares e a parte mais larga ela vai ser nos incisivos. Já na mandíbula, né, quando a gente vai verificar, ela vai ser mais estreita na região dos incisivos e mais larga na região dos molares. Periodonto de sustentação. A gente já viu de proteção, gengiva livre, gengiva inserida. Periodonto de sustentação, o que vai sustentar o nosso dente ali? Ligamento periodontal, cemento e osso alveolar, tá? Basicamente essa tríade, ela vai ser responsável pelo nosso periodonto de sustentação. Cada um vai ter uma função específica. Ligamento periodontal, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui se a gente passou. Estamos chegando. Periodonto de proteção, sustentação. Vou deixar ele só aqui pertinho de mim, tá? Por favor, venham para cá. Que aqui que eu mostro já. Ligamento periodontal, composto por fibras, ele une o cemento radicular ao próprio osso alveolar. O que é que eu quero dizer com isso? Ó, eu tenho aqui atrás de mim, vem, foi demais, beleza. Eu tenho aqui a nossa estrutura. É lógico que aqui é o osso alveolar. Eu tenho o cemento que está recobrindo a superfície radicular do dente. E aí, entre o osso e o cemento,
Quem está fazendo essa ponte, quem faz essa ligação, é o nosso ligamento periodontal. Quando o indivíduo, por qualquer motivo, ele não tem o ligamento periodontal, ele foi reabsorvido, ele nasceu sem e tal, vai ficar o cemento direto no osso alveolar. Quando esse cemento está direto ligado no osso alveolar, muitas vezes a gente faz uma radiografia e vê uma coisa só, como se um já fizesse parte do outro. Ah, mas é um dente descido, um dente de leite, que precisa tirar para nascer o permanente. Muitas vezes tem que fazer cirurgia, tá? Por quê? Porque eles terminam consolidando. É como se fosse uma fratura. Ah, teve uma fratura, colocou lá uma pontinha na outra, terminou consolidando. Consolida, a gente pode ter alguns probleminhas, ok? Para remover esse dente, para fazer cirurgia nele, vai ser um pouco mais complicado e a gente vai dar o nome de anquilose, tá? Então vai ser um dente anquilosado, um dente que não tem o ligamento periodontal e o cemento está ligado diretamente ao osso alveolar, ok? Voltar aqui. Então, o ligamento periodontal. O ligamento periodontal ele tem algumas características que são bem interessantes. Ó, ele tem tecido conjuntivo frouxo, ricamente vascularizado e celular. Ele circunda as raízes dos dentes e une o cemento radicular à lâmina dura ou ao osso alveolar propriamente dito. É contínuo com a lâmina própria da gengiva e está separado da gengiva pelos feixes de fibras colágenas. Então vamos lá, de novo. Tecido conjuntivo frouxo, beleza. Ricamente vascularizado e tem muita célula, positivo. Circunda as raízes do dente, a gente já viu. Unindo o cemento ao osso alveolar, maravilha. Ele é contínuo com a lâmina da gengiva, então ó, a lâmina própria da gengiva continua formando ele. Ele está separado da gengiva pelos feixes de fibras colágenas, tá? Então, ó, o espaço do ligamento periodontal tem forma de ampulheta, né? Ou seja, um triângulo. Deixa eu desenhar uma ampulheta aqui. Será que o professor vai conseguir desenhar uma boa ampulheta? Aqui, ó. Tem aqui de lado, tá? Então, ó, é mais ou menos um triângulo. Nossa, esse triângulo ficou qualquer coisa menos um bom triângulo. Triângulo invertido e um triângulo normal. Então, essa forma aqui é a forma de ampulheta, tá? Ele é mais estreito no terço médio, tá? Do que no terço cervical e no terço apical. Então, ele começa largo, fica estreito e ele conclui de uma forma um pouco mais larga. Por isso que dizem que ele tem a forma de ampulheta. O ligamento ele tem cerca de 0,25 milímetros. Sabe o que é isso? Pega 1 milímetro, né? Ela pega lá a régua, tal, milimétrica, 1. Divide ele por 4, é a espessura do ligamento periodontal. Tá? A presença do ligamento periodontal permite que forças produzidas durante a função mastigatória e outros contatos dentários eles sejam distribuídos e absorvidos pelo processo alveolar. Então ele vai fazer com que toda aquela força, toda aquela carga mastigatória, ele seja realmente distribuído pelo processo alveolar e bem absorvido, ok? Tirar aqui, eu estava tentando baixar, depois que eu percebi, né, que eu não ia conseguir nunca. Daí a gente tem as fibras do ligamento periodontal. Vamos dar uma olhada aqui nessas fibras desse ligamento periodontal. Beleza? Bye, bye, adeus. Ó. Beleza, bom demais. Aqui, continuando com as gengivas, a gente vai ter o grupo de fibras horizontais, elas que vão separar.
aqui entre as raízes, nos dentes que, por exemplo, deixa eu só tomar uma água, tá, pessoal? Nos dentes que a gente tem mais de uma raiz, que a gente tem aqui a região de furca, os dentes que são multirradiculares, ele também vai entrar e vai estar aqui, vai ter até uma junção, tá? Então, o grupo de fibras chamado aqui entre as raízes vai ser interradiculares, fácil. Vai cair na prova, batata. Aqui embaixo, grupo de fibras apicais. Por quê? Porque estão localizadas no ápice dentário. Já aqui, ó, grupo de fibra oblíqua. Opa, então ele começou na horizontal para depois ficar num formato um pouco mais oblíquo. E depois aqui em cima a gente tem o grupo de fibras da crista alveolar. Beleza? Tranquilo até aí, não é, pessoal? Tenho certeza que ninguém está tendo nenhum tipo de dificuldades. Tá, professor, quais são as funções desse ligamento? Porque se cair na prova eu preciso saber certinho. Já falou um bocado aí, mas ao mesmo tempo não deixou claro quais seriam essas funções. Fala que ele é importante, mas em que ele é importante? Qual a função do ligamento periodontal? Primeiro, absorção de choque. O indivíduo mastiga, uma coisa um pouco mais dura, um pouco mais rígida. É natural que o ligamento periodontal, ele já saiba e ele vai controlar se você vai continuar mordendo, se você já vai parar de morder, se pegou pesado ou não. Tanto que, fui comer um torresmo lá em Belo Horizonte, estava uma delícia e tal, só que um deles estava um pouquinho mais duro. Quando coloca e morde, dói. Tá? Fica um pouco dolorido e tal. Se fizer uma radiografia lá na hora, vai ver que há um espessamento do ligamento periodontal. Por quê? Para que ele suportasse aquela pressão, e já que o indivíduo entendeu, ele vai dar também essa primeira ideia de dor, né? Justamente porque ele tem lá o tamanho dele. Colocou mais do que ele devia, ele vai inchar, ele vai ficar um pouco inflamado, e essa inflamação do ligamento periodontal também pode ser vista na radiografia. Além da absorção de choques, ele tem a função de nutrir o cemento, o osso e a gengiva, por ele ser vascularizado, né? Com a maior oferta de sangue originado das artérias dentais, que entram no ligamento através do fundo do alvéolo. Então, lá no final, as artérias dentais, elas terminam também entrando no ligamento, que graças à sua rica vascularização, ele vai ajudar na nutrição do cemento, do osso e da própria gengiva, ok? Além dessas, a gente tem mais outras funções do ligamento periodontal. Ele vai ter uma função remodeladora, onde ele vai poder fornecer células que são capazes de formar, assim como também absorver todos os tecidos que formam o aparato da junção osso, cemento e o próprio ligamento periodontal. Então ele pode remodelar através dessas células que podem se tornar uma dessas situações, ou osso, ou cemento, ou o próprio ligamento periodontal. Ele vai ter uma também sensorial, a função. O ligamento, já que ele é ricamente suprido de terminações nervosas, eles são os primeiros receptores de dor e pressão. Eu falei para vocês, você morde lá o torresmo e ele está um pouco mais duro, ele já vai dizer, opa, a pressão aqui aumentou e a dor já vai começar a castigar um pouquinho o indivíduo, ok? Cemento, todo tecido mineralizado que recobre a superfície da raiz. É avascular, não entra em reabsorção fisiológica e ele vai ter uma contínua deposição ao longo da vida. Como assim, professor? Esqueçam agora, pelo menos por enquanto, para a prova não, o ligamento periodontal. Então é isso. Esqueçam, por um momento, o ligamento periodontal. Vamos focar agora aqui no cemento. Tecido mineralizado que recobre a superfície da raiz. Avascular, pessoal. Já falei para vocês, não tem vasos.
tá? Ele é um tecido mineralizado, ele é duro. Não entra em reabsorção fisiológica. Contínua deposição ao longo da vida. Então, ó, ele não vai ter uma reabsorção natural, uma reabsorção fisiológica. Porém, ele pode passar por uma reabsorção inflamatória. O indivíduo ele teve alguns tipos de problemas e daí começou a reabsorver o cemento e ele teve uma reabsorção que a gente chama de reabsorção radicular externa. Não vem ao caso a gente falar agora. Mas ele, quando tem uma injúria, é lógico que ele pode colocar todo o tratamento dentário em comprometimento. Tá? Então tem que ter muito cuidado com o nosso cemento também. Ele está em contínua deposição ao longo da vida. Tá? Isso é um aspecto bastante positivo. As funções. Primeiro, ancoragem para a fibra do ligamento periodontal. Então, ó, tá lá a fibra do ligamento periodontal, a gente ancora ele nela. Tá? Então é natural. Ele vai servir para que o ligamento periodontal se una a ele e o ligamento periodontal se una ao osso. Então tá ali para poder fazer essa união. Reparação dos nanos à superfície radicular. Volta e meia, essa superfície ela pode sofrer algum tipo de dano. Foi fazer uma raspagem, raspou um pouco demais, tal. A deposição de cimento vai fazer com que realmente ele tenha essa função remodeladora dentro dele mesmo. Já pensou se a gente também fosse assim em tudo? O meu dedo. Poxa, arranhei o dedo rapidinho, ó, passa aqui, depositou o novo dedo. É lógico, se a gente tem um corte, o nosso organismo vai fazer com que haja deposição de tecido para que esse corte ele vá cicatrizando também, ok? Especialmente o tecido cicatricial para que depois a gente passe a outros tipos de tecido. Finalizamos o cemento, agora para o osso alveolar. Tá? O osso alveolar, pessoal, ele pode ser classificado osso de suporte e osso de inserção. Ele pode ser classificado em compacto e esponjoso. O esponjoso é que normalmente vai ser suporte e inserção. Vamos aqui dar uma olhada, tá? Osso. O processo alveolar, ele vai ser definido como as partes da maxila e da mandíbula que dão suporte aos alvéolos dos dentes. Osso alveolar desenvolve-se em associação com o desenvolvimento e erupção dos dentes, juntamente com o cemento radicular e o ligamento periodontal constitui o aparelho de inserção. Então, ó, esse osso, com o desenvolvimento do indivíduo, quanto mais ele vai crescendo, toda a sua estrutura óssea também, não é diferente com o processo com o osso alveolar. Tá? Ele também vai expandindo para que ele possa, se antes ele suportava um dente descido, dente de leite, para que ele possa agora suportar um dente permanente que nasceu no lugar daquele, que vai ter uma carga mastigatória muito maior, vai precisar de uma ancoragem também muito maior, devido ao tamanho da raiz, isso tudo ele vai se adaptar, ok? Então, ó, a composição. Basicamente, ele vai ser composto por um fasciculado, que é uma lâmina dura, esponjoso e uma parte compacta, tá? Basicamente, ele vai ter essas três partes. O osso esponjoso. Qual que é o osso esponjoso, professor? O osso esponjoso é aquele que vai preencher a área entre os alvéolos e entre as paredes do osso compacto. Então, a gente vai ter várias partes de osso compacto e daí essas partes vão ser preenchidas, né, as suas ligações, pelo osso esponjoso. Ele ocupa a maior parte dos septos interdentais. Né? Então, entre um dente e outro, a gente vai ter um septo. Esse septo vai ser formado também por osso esponjoso. Ele contém algumas trabéculas ósseas. Então, quanto mais esponjoso é esse osso, é mais fácil também, por exemplo, durante um procedimento cirúrgico de exodontia, que é a extração do dente, a gente chegar nesse processo que é um pouco mais esponjoso e ir forçando para que ele se separe do elemento dentário. Se é um osso mais compacto, seria mais difícil da gente conseguir essa separação. Então, o osso alveolar a gente consegue justamente por conta dessas partes esponjosas que tem nele. Deixa eu ver se eu passei aqui, ó.
Daqui a pouco eu mostro para vocês as fibras de ligamento e o espaço biológico ali. O osso compacto recobre a parede dos alvéolos, né? Frequentemente ele é contínuo, com a face lingual, vestibular do processo alveolar. Então, frequentemente ele vai continuar com isso tudo. Então, o osso compacto aí. Vou mostrar aqui, eu tenho até uma imagem dos tipos de ossos. Osso alveolar. Beleza? É exatamente você que eu queria. Então, ó, aqui a gente consegue observar ó, toda essa parte mais cinza ou mais preta aqui no meio. Deixa eu ampliar. Essa ampliando eu perdi um pouquinho de qualidade, mas não tem problema. Toda essa parte aqui no meio é o osso esponjoso. Já essas etapas aqui que são mais brancas, aqui a gente está diante do osso compacto. Beleza? Vou voltar aqui, ó. Vai aqui, pessoal. Vamos lá. E tem o osso fasciculado, que é a lâmina dura, que é essa parte aqui mais externa. Ela vai revestir a parede do alvéolo. E também ela pode ser chamada de placa ou de osso cribiforme, tá? Apresentam uma elevada taxa de renovação. As partes das fibras colágenas que se inserem nelas vão ser denominadas de fibras de Sharpey, tá? Funcionalmente e estruturalmente, eles são parecidos com o cemento das superfícies radiculares. Então, ó, o cemento na superfície radicular, ele recobre a dentina. Também é um tecido mineralizado e tal, beleza. Mas ele recobre, tem a função remodeladora e tal. Aqui a mesma coisa, esse osso fasciculado, essa lâmina dura, né, lâmina cribiforme, ela também vai ter essa função. Então, ó, ele vai ser depositado, vai deixar com que haja inserção do ligamento periodontal, porque ele é justamente a camada mais externa do osso alveolar. Beleza? Mostrando aqui essa mesma imagem para vocês. E é isso, pessoal. Deixa eu só eliminar. Ok. Muitíssimo obrigado. Essa foi a nossa primeira aula, onde a gente introduziu toda essa parte do assunto da periodontia, e a gente não poderia começar de uma forma diferente, a não ser falando da anatomia do periodonto. Por quê? Na próxima aula a gente já vai começar a falar da etiologia das doenças. Inicialmente, eu queria que vocês aprendessem o que é normal, o que é uma gengiva saudável, por que ela é saudável e quais as estruturas que estão internamente ligadas a ela. Tanto a gengiva saudável, o osso alveolar, o cemento, o ligamento periodontal, tudo. Por quê, pessoal? Olha, um caso desse é fácil a gente dizer, ele tem uma doença aí. Beleza, ele tem aqui o que a gente chama de periodontite, que vocês vão ver um pouquinho mais na próxima aula. Mas é fácil diagnosticar. Porém, muitas vezes quando a gente pega um caso assim, professor, aparentemente eu tenho aqui, ó, aspecto de casca de laranja. Será, pessoal? A gente consegue observar essas áreas aqui, ó, um pouco mais avermelhadas. Não está aqui. Tá vendo aqui? Aqui está sadio essa região. Mas toda essa não. Né? Aqui não está. Aqui atrás já está mais. Parece que ele gosta de escovar mais o dente aqui nessa região do que escovar a região anterior. E na região anterior, por exemplo, aqui está um pouco mais sadio e aqui já está menos sadio. Então, o importante, o meu objetivo é que vocês possam identificar todo o aspecto de normalidade para quando a gente tiver pequenas diferenças como essas, a gente saiba o que fazer e como diagnosticar da melhor forma. Ok, pessoal, foi um prazer estar de volta aqui com vocês. Próxima aula, estaremos juntos mais uma vez, graças a Deus, eu espero, tá? Um grande beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!